sou Érica Constantino, sócia da área de Wealth Planning aqui da Galápagos, e hoje nós estamos com o Luiz Kignel, sócio do escritório PLKC, especialista em Direito de Família, esse tema tão importante, e temos aqui várias perguntas que a gente espera ajudarem a esclarecer as dúvidas dos nossos clientes. Vamos lá. Luiz, obrigada pela presença, muito obrigada. E eu acho que a gente pode começar com você explicando um pouquinho para a gente quais são os 4 regimes de bens existentes hoje no Brasil e as diferenças entre eles. Vamos lá. Nós tínhamos até 77, dezembro de 77, quando veio a lei do divórcio, só 2 regimes, comunhão total e separação total. Depois se instituiu a comunhão parcial, recentemente na reforma do Código, a participação final nos aquestos, né? Que é o regime que não pegou, a gente chega lá. O regime da comunhão total, eu formo um único patrimônio. Então, eu tenho o patrimônio de um e de outro somados, inclusive heranças e doações. É importante que se destaque isso, que na comunhão total é uma universalidade. Tudo é nosso. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Na outra ponta, você tem o regime da separação total, que faz a conta inversa. Nós temos o patrimônio sempre separado do cônjuge ou do companheiro, isso vale para casamento ou para união estável. Eu tenho os patrimônios separados e eles permanecem separados durante todo o casamento. E na hipótese de um divórcio, eu não tenho partilha. O regime da separação total não impede eu formar patrimônio comum, mas eu escolho o patrimônio que eu formo, né? Ou por compra conjunta ou por doação, né? Mas eu tenho sempre patrimônios separados. Você tem o regime da comunhão parcial, que é o mais utilizado, era o mais dito, né? Vamos casar em comunhão parcial, mas ele é o mais confuso. Porque você tem no regime da comunhão parcial 3 patrimônios. Você tem o patrimônio da noiva antes de se casar, você tem o patrimônio do noivo antes de se casar e o patrimônio comum do casal. O patrimônio dele e dela são incomunicáveis, né? Mesmo se recebidos durante o casamento por doação ou por sucessão, e patrimônio comum é só aquilo que a gente adquirir a título oneroso. Acontece que esse patrimônio incomunicável, ele se movimenta sem a gente perceber, até por provocação nossa. Então vamos imaginar que a sua filha ou seu filho vai se casar, e você dá um apartamento antes do casamento para gravar a incomunicabilidade. Casam, recebem apartamento, passa um tempo, tem filhos e, bom, vamos procurar um apartamento maior. Então, eu pego esse bem incomunicável meu e junto com meu marido, com minha esposa, ou companheiro, eu compro um apartamento maior. Eu deveria colocar na nova escritura, né, que desse apartamento, parte é fruto de esforço comum, pela comunhão parcial, e parte é só meu. Alguém escreve isso? Eu nunca vi. E só faço isso. Porque é de uma indelicadeza muito grande. Não, espera, o que você fez é nosso, o que eu tinha é meu. Então, um patrimônio incomunicável, ele vira comunicável. Isso ainda é conta fácil no imóvel, porque é um bem restrito. Mas pega participações societárias. Eu dou para minha filha ou para o meu filho participação societária da nossa empresa familiar para garantir antes do casamento a incomunicabilidade, já que vão ter núpcias no regime da comunhão parcial. Só que o acréscimo, os frutos e dividendos desta empresa, que é incomunicável, podem ser comunicáveis. Então, um bem incomunicável gera uma renda que é comunicável ao casal. Dá confusão. Eu dou para o meu filho, antes de se casar, ou para minha filha, R$1 milhão para começar a vida. Ele compra, ele vende, ele aplica, ele vem aqui, ele troca por dólar, ele faz nota. Eu perco origem. Então, o regime da comunhão parcial, já foi o mais usual, mas eu acho que ele é mais complicado, na hora de um litígio, pelo menos, né? E o último regime é o regime da participação final nos aquestos, que não pegou aqui no Brasil. Não pegou. Veio com o Código de 2003. E é um regime engraçado, porque ele fala o seguinte: enquanto nós formos casados, os nossos patrimônios pós-casamento ficam separados e administramos isoladamente. Então estamos casados, o patrimônio fica separado. Mas se nós nos divorciarmos, eu somo o patrimônio e divido por 2. Então assim, enquanto estamos juntos, o patrimônio é separado. Quando nos separamos, o patrimônio fica junto. Então, eu acho que o regime muito confuso aqui no Brasil não funcionou. Então, acaba que a gente hoje no Brasil tem o regime da separação de bens e da
predominantemente da comunhão parcial de bens e da separação de bens, sendo que da separação de bens a gente tem a separação legal, né, chamada obrigatória. Obrigatória, isso é um assunto agora também que teve uma mudança recente. Eu vou aproveitar e vou fazer logo essa pergunta, né, já que a gente está falando das diferenças entre os regimes. No regime da separação obrigatória, né, no caso por idade, por exemplo, né, são 70 anos, não é Sim. isso? Houve uma mudança recente, na verdade, uma decisão, né, judicial. Queria te pedir para comentar sobre isso, sobre a possibilidade, então, desses cônjuges, né, adotarem um regime diferente do da separação obrigatória, e por que ocorreu essa decisão? Bom a gente salientar que essa mudança não foi legislativa, ela foi do judiciário. Foi judiciário, exatamente. E a separação obrigatória, que é para aqueles que se casam com mais que 70, tem uma outra situação também. Tem uma outra hipótese. Quando você né? já foi casado e não fez partilha de bens. Sim. Né? E quando você se casa ainda é menor de idade. Também se impõe. Também sim. Mas na clássica, quando uma das partes, e hoje é usual, no nosso escritório é tão comum, pessoas com mais que 70, né, refazendo votos, retomando a vida, conhecendo novas pessoas, as pessoas estão mais longevas, estão vivendo melhor, então isso acontece. E lhes era imposto o regime da separação obrigatória. Que era uma diferença sutil, porque na separação total, qual a diferença entre separação total e obrigatória? Nós vamos falar, acho que isso em outro capítulo, mas na separação total, o cônjuge foi promovido herdeiro. E na separação obrigatória, o cônjuge não é herdeiro. Não é herdeiro. Enorme diferença. Veio o Supremo Tribunal e disse, olha, você está tirando da pessoa a sua capacidade de decisão. Quem disse que ele não quer decidir de outra maneira? Então, o Supremo Tribunal entendeu que o regime da separação obrigatória é optativo. O casal pode, quando contrair núpcias, deliberar que não quer o regime da separação obrigatória, querem a separação total, tornando o cônjuge herdeiro, ou até da comunhão parcial. Né? Então, ou quem sabe da comunhão total. Ou quem sabe da comunhão total, porque, sabe, Érica, lá no escritório, o nosso material de trabalho são as pessoas. Então, a gente vê de tudo. E acontecem situações inusitadas, e que nos cabe orientar o cliente. Né? Quais são os riscos da sua decisão, mas a tomada de decisão é sempre dele. Então, o regime da separação obrigatória tem essa mudança, né? E o casal pode, se quiser, alterar. E isso já, apesar de ser uma decisão, como você mesmo mencionou, né, do judiciário, não existiu nenhum tipo de mudança legislativa. Você entende como isso já podendo ser amplamente implementado? Existe alguma possibilidade de revisão em relação a uma deliberação do casal da escolha de regime de bens diferente da separação obrigatória? Não vejo, sim, no momento atual, porque tem um projeto de reforma do Código, a gente vai falar outra oportunidade, e aí sim muitas coisas podem acontecer. Mas assim, temperatura e pressão atuais, essa regra veio para ficar. Essa regra veio para ficar. Bom, uma outra pergunta super importante e que eu acho que confunde muita gente é a diferença entre a meação e a herança. O que é a meação, o que é a herança, e se você pode ser ao mesmo tempo meeiro e herdeiro. Explica para a gente essa diferença. Vamos lá. A gente tem que entender os conceitos que decorrem do regime de bens. Quando a gente casa ou formaliza uma união estável, depois, numa situação indesejável, vem as consequências. A verdade é essa. Né? Você não planeja. Então, a meação decorre do regime de bens. Ela só existe ou na comunhão total de bens, e ela vai sobre o patrimônio total. O que é a meação? É a metade. Né? Então eu tenho o regime da meação, o regime da comunhão total de bens, na hipótese de divórcio ou na hipótese de sucessão, o sobrevivente tem metade do patrimônio sem discussão. Na comunhão parcial, a meação decorre do patrimônio comum formado pelo casal. Então, tudo que nós formamos juntos, metade equivale ao cônjuge sobrevivente, não vai para inventário na hipótese de uma sucessão. Isso é a meação. A herança é justamente o patrimônio que não é comum, na comunhão parcial ou total, ou na separação total, na sua totalidade. E esse bem, e esse patrimônio chamado herança, ele também se divide em duas caixinhas. Então, tira a meação, que aliás nem paga imposto de sucessão, porque já é meu, né? O que remanesce, eu transformo em 100. Para fazer uma conta fácil.
Então, o que eu tenho menos a minha ameação vale 100 moedas. Estas 100 moedas eu divido em 2 cestas iguais de 50 moedas cada uma. As primeiras 50 moedas a gente chama de parcela legítima. Quem legitima é a lei. É a chamada herança forçada. A lei determina quem vai receber. E a segunda cesta, as outras 50 moedas, é a parcela disponível. Eu deixo para quem eu quiser, se eu faço um testamento. Se eu não faço um testamento, a parcela disponível eu divido igual a parcela legítima. E aí entra a discussão de quem recebe essa herança, né? Então a pergunta é, o cônjuge pode ser meeiro e herdeiro ao mesmo tempo? Não sobre o mesmo patrimônio, mas ele pode ser os dois na mesma sucessão. Porque se eu casei em comunhão parcial, daquele patrimônio comum eu sou meeiro, daquele patrimônio particular do meu falecido, eu sou herdeiro. Então eu posso ter, mas eu não sou um meeiro mais herdeiro no mesmo patrimônio. E nesse patrimônio individual que eu tenho, né, que eu dividi 50 moedas legítimas e 50 moedas disponíveis, para quem vai a parcela legítima? Quem a lei legitima. Na regra de hoje, herdam os descendentes, junto com o cônjuge. Na falta dos descendentes, os ascendentes, junto com o cônjuge. Sem descendentes e sem ascendentes, o cônjuge. Então, a questão sempre é, quer dizer que eu casei em separação total de bens, e por uma questão familiar eu não tenho nem descendentes nem ascendentes, o cônjuge leva 50%? Leva. E se não fiz testamento, leva 100%. Porque o cônjuge é o herdeiro que exclui os chamados colaterais, irmãos, sobrinhos, tios, sobrinhos, netos. Então, a gente não deve confundir herança e meação, e tem que olhar essa divisão conforme o regime de bens do casamento civil e da união estável, porque o casamento civil incluiu o cônjuge como herdeiro necessário em 2003, logo na reforma do Código Civil, que se chamava o novo Código Civil, que já está em reforma, mas é o novo Código Civil. E a união estável só entrou posteriormente por decisão do Supremo Tribunal, não por decisão legislativa, que disse, olha, se a sociedade entende que casamento e união estável devem ser iguais, então por que o companheiro é menos herdeiro do que o cônjuge? Aí tem essa regra nova. Bom, então com relação à herança, né, a gente já explicou o que é a meação, né, a diferença entre a meação e a herança, mas com relação à herança, nós temos a situação, então, em que os filhos concorrem com o cônjuge, com a exceção de um regime em que o cônjuge não entra e não é herdeiro, que é o da separação obrigatória de bens, correto? Que tem uma pegadinha, aliás tem duas. Primeiro é mais recente porque o Supremo Tribunal permitiu a opcionalidade do regime da separação obrigatória, até uma contradição, sim, mas é que decidiu o Supremo. Mas tem uma outra questão, porque no regime da separação obrigatória o cônjuge não é herdeiro, todavia ele pode formar aquestos, sim, que é a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Então eu posso estar casado no regime da separação obrigatória, não ser herdeiro, mas na sucessão do meu cônjuge ou companheiro, eu comprovar que durante nosso casamento ou união estável, eu ajudei a formar um novo patrimônio. E eu passo a ser herdeiro pela súmula 377. Então, todas as cautelas são recomendáveis. Nós, no escritório, a gente costuma fazer pacto, mesmo para quem casa em separação obrigatória. Vai dizer, olha, eu estou casando em separação obrigatória por imposição legal, mas mesmo que não houvesse, eu estou pela separação total. Então não se aplica a súmula 377. Porque na ordem da vida é menos usual, não que não aconteça, que pessoas com mais de 70 criem novas fortunas. Normalmente elas administram as fortunas que já têm, né, ou fazem crescer na própria boa gestão do negócio, na própria boa gestão dos ativos financeiros, mas não criam negócios novos. Não que não aconteça, ok? Mas não é a regra. Então tem que ter essa cautela. Tá certo. E pode ser um outro caso de separação obrigatória, como você mencionou anteriormente, né? Ainda fazendo a partilha do casamento anterior, né? Sim. Se você se divorcia sem fazer partilha, né? Para poder casar de novo, né? Então você acelera, faz o divórcio. Você não pode casar no regime da comunhão. Tem que ser da separação obrigatória. E aí eu acho certo, porque você vai misturar patrimônios do ex-cônjuge. Aí não pode. Então você também fica no regime da separação obrigatória. E a outra dúvida que nós esclarecemos é que caso não existam
descendentes, ou seja, não existam filhos, aí o cônjuge, tirando, obviamente, esse caso de exclusão do cônjuge como herdeiro, mas o cônjuge sendo herdeiro, ele concorre com os ascendentes, né, com pai e mãe vivos, pai ou mãe vivos. Caso não haja ascendente, aí o cônjuge é o único herdeiro. É o único, e tem uma regrinha também de quanto eu pago para o cônjuge. Qual que é a participação dele? Então, se eu tenho filhos comuns, né, do mesmo casamento ou da mesma união, eu divido por cabeça. Então, se eu tenho um filho, o cônjuge é como se fosse um novo filho, o companheiro sobrevivente. Então, eu tenho um filho, divido por 2, 2 filhos, divido por 3, 3 filhos, divido por 4. Mas se eu tiver 4 filhos, né, o cônjuge é um herdeiro privilegiado, porque a lei garante ele uma cota mínima da sucessão. Né, tem uma regra do Código Civil. Então, ele recebe, no mínimo, 1/4 da parcela legítima. Então, qual é a conta? O cônjuge nunca receberá menos do que 12,5 de 100. Né? Se forem todos filhos comuns. Se eu tiver filhos meus e teus, né, você tem os teus sozinhos e os nossos, então se eu tiver herdeiros, descendentes, que não sejam filhos comuns comigo, então aí eu herdo por cabeça. Parcela igual. Eu perco aquela proteção da 4ª parte. Mas continuo herdeiro. Mas continuo herdeiro. Tá certo. E, bom, queria fazer uma pergunta agora sobre testamento no exterior. Uma dúvida que muita gente tem quando tem estruturas fora, às vezes são sócios de empresa fora do Brasil, e a gente normalmente aconselha que a sucessão seja tratada na jurisdição local, é uma forma de organização patrimonial. Muitas vezes a pergunta que vem é, bom, mas eu preciso respeitar a regra sucessória brasileira? Quem vai ter competência para determinar sobre essa sucessão? Como é que isso... Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa parte de planejamento sucessório no exterior, no caso de bens, né, de sociedade, no caso no exterior. Primeira recomendação importante, né, pelo menos nós, lá no PLKC, nós executamos os planejamentos dos ativos brasileiros e nós acompanhamos a execução dos ativos no exterior, porque a gente recomenda da necessidade de um profissional da jurisdição local. É uma questão até de responsabilidade do advogado, né? Eu não posso controlar as legislações na Europa, no Oriente, nos Estados Unidos, é impensável. Então, embora a gente conheça da prática, a gente sempre recomenda. Temos estrutura no Brasil, estamos lá, montamos, orientamos, explicamos. Temos estruturas fora, a gente ajuda a pensar, mas sempre provoca o cliente a trazer um advogado daquela jurisdição. O que não se faz aqui no Brasil? O Brasil não tem competência para partilhar ativos no exterior. Esse é o chamado princípio da territorialidade. Então, o juiz brasileiro, a competência dele é para partilha dos ativos no Brasil. E quando eu faço uma sucessão no exterior, é curioso, porque há jurisdições no exterior que aplicam a common law clássica, onde não tem herança forçada. Não, os bens estão aqui, eu vou cumprir a divisão que o senhor me deixar em testamento. Tanto faz se lá na sua jurisdição tem o herdeiro necessário ou não tem. Há jurisdições que dizem não, eu quero entender qual é a lei onde residiu o testador. Então, é uma linha tênue. A nossa recomendação é que se faça o testamento respeitando a regra brasileira. É uma recomendação do escritório que a gente entende como prudente, porque a gente não tem que orientar o cliente a assumir riscos, tem que orientar o cliente a dividir patrimônio. E entre o desejável e o possível, vamos na legalidade. É a nossa posição. É possível que quando você não tem um testamento, isso é irrelevante. Aí você complica a tua sucessão lá fora. O que costuma acontecer quando eu tenho ativos no exterior e eu não fiz um testamento, muitas vezes o juiz pede que você apresente a partilha feita no Brasil, não para ele checar, mas para ele conhecer quem são os herdeiros. Porque você fala, olha, eu tinha esposa, eu tinha marido sem filhos, eu tinha 2 filhos, eu não tinha 3, eu tinha uma investigação de paternidade, você não comenta. Até porque aqueles ativos no exterior não vão ser objeto de sucessão no Brasil. O juiz brasileiro não tem competência para... Exatamente. Então a gente pede, o juiz pede que se apresente só para fins de conhecimento das partes. A gente recomenda que sim, se faça testamento no exterior respeitando a lei brasileira.
Tá ótimo. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a diferença que existe entre o contrato de namoro e a união estável, o contrato de união estável. E dentro do contrato de namoro existem dois tipos de contrato de namoro, né? Um qualificado e o contrato de namoro simples. Então, explica pra gente o que é isso. Acho que a primeira questão que a gente tem que entender é que o direito de família ele não cria situações. Quem cria é a sociedade. Em outras áreas do direito, como a área tributária, vem o Estado e te tributa. Você vai lá brigar. Nas questões societárias, vem a lei e regulamenta. E os acionistas têm que se curvar a essa disposição. Nas leis trabalhistas, a mesma coisa. O Estado impõe, né? 13º, férias, remuneração, é uma imposição estatal. No direito de família é completamente diferente. A lei não inventa. É bom que se entenda. A lei regulamenta o que a sociedade aceita. Se a gente voltar para 77, né, lá atrás, na lei de 6.515, que foi a lei do divórcio, pelo senador Nelson Carneiro, você só podia se desquitar. Então quem é mais novo nem vai entender como eu não posso me divorciar. Que bobagem é essa? Não, isso vigorou. Em 1916 do Código Civil, já vinha antes, né, do Império, mas o Código de 16 do Código Clovis Bevilacqua, até 2002, 2003 o Código Reale. Que avanço, né? Que avanço, né? Então vamos lá. Em 77, o senador Nelson Carneiro levou à votação no Congresso o divórcio. O Brasil quase caiu. O Brasil quase caiu. Né? Vai acabar a família, a instituição familiar, com o que vai ser do Brasil. E era tudo uma bobagem. Né? Mas a sociedade passou a pressionar o Estado. Por quê? Porque efetivamente você tinha uma situação em que casais se desquitavam e perdiam o direito a ser feliz. Que é formar uma família, porque como não tinha união estável em 77, né, as pessoas viviam à margem da lei. Não eram protegidas nos seus direitos. Precisavam provar, entrar com uma ação, provar uma sociedade de fato. Eram as concubinas, mal vistas pela sociedade, botando 50 anos para trás. Mas era a realidade. Então, quando veio a lei do divórcio, que só podia divorciar uma vez. Não é que você, como hoje, né? E tinha um tempo mínimo que você precisava esperar. A sociedade aceitou o divórcio. Em 88, na Constituição Federal, né, de 88, artigo 226, parágrafo 3º, se entendeu que a união estável também é uma forma de família. Se reconheceu a união estável como família, mas não regulamentou. Teve lei em 94, teve lei em 96, mas só em 2002, vigência 2003, entrou em vigor o novo Código Civil, que tem a união estável regulamentada no seu conteúdo. Bom, e aí você tem a união estável, é relação pública, contínua e duradoura entre um homem e uma mulher para formar uma família. Homem e mulher é bobagem, porque o Supremo Tribunal já disse que isso é bobagem. Né? Que isso era mais um ranço que ficou, porque senão não aprovava. Né? E hoje, ainda bem, em bom termo, as relações homoafetivas estão autorizadas. Porque eu acho que assim, o direito de família tem que cuidar da felicidade do cidadão. Então, aqueles que têm uma opção A, B da sua vida pessoal, o que te importa? Então, nós temos que defender todo mundo. Se eu sou, se eu não sou, não é isso que está em discussão. A lei de família tem que proteger todo mundo. E tem que acompanhar, né, a evolução Essas evoluções, da sociedade. Né? Né? Então, hoje, você trouxe isso para dentro, podem até se casar, né? As relações podem casamento civil. E aí você tem a união estável, né? Relação pública, contínua, duradoura, que ela é formada por pessoas solteiras, viúvas, né? Divorciadas e separadas de fato. Porque eu posso ser casado, mas de fato eu já estou separado. Então é curioso, a gente faz no escritório contrato de união estável de pessoas casadas, porque eles já estão separados de fato, declaramos no documento que fulano, casado com Beltrano, né, já sem convivência, faz união estável com uma terceira pessoa, porque ele é separado de fato. Então a união estável, ela é, hoje em dia, são por duas pessoas desimpedidas que querem viver como se casadas fossem, mas por uma razão A, B ou C não querem se casar. Gostam da informalidade, já casaram uma vez, querem contestar o sistema, acham bobagem. Não importa a razão. Importa que eles querem estar juntos. Que a gente chama de estado de posse de casados. Nós somos vistos como um casal, nós nos vemos como um casal e queremos ser vistos como um casal. Essa tem uma união estável.
O namoro... Posso só te fazer Por uma favor. pergunta sobre a união estável ainda, antes da gente começar o namoro. Então, o prazo para que seja considerado uma união estável, porque tinha um entendimento antigo... Antes de 5 anos não era, já caiu. Esse entendimento já caiu, né? Na década de 90, nas regulamentações, 94 e 96, desses anos, se dizia que antes de 5 anos não haverá união estável, que era uma proteção. Agora caiu. Não quer dizer que é proibido namorar, pelo amor de Deus. Né? Mas, porque o reconhecimento da união estável é um reconhecimento fático. Né? Tem um documento também, mas é um reconhecimento fático. Então você tem que ter um tempo de convivência para falar, bom, nós vamos agora dar um degrau a mais, né? Aí você tem união estável. Porque as pessoas, bom, quer dizer que não tem mais prazo, então já faz contato de namoro. Menos, né? Vamos. Mas é um problema, é um desafio. Sim. O namoro, eu acho que ele é uma sucessão de eventos contínuos com um desejo de lealdade. O namoro presume uma lealdade, que não é só na sua relação íntima, é no contexto de convivência. Mas o namoro não tem mútua assistência. Não é uma condição, que é a condição da união estável, no artigo 1724. É a obrigação de assistência ao outro. Você não tem isso no namoro. Né? O namoro é um querer bem. E eu digo que o namoro é uma presunção e é um desejo de lealdade, não estou dizendo de fidelidade. Porque os casais podem, se assim desejarem, ter uma vida aberta. Né? Tanto na união estável como no namoro. Então, a prova da infidelidade, ela só existe quando só um dos dois a praticava a revelia do outro. Quando os dois optaram por uma relação aberta, por conveniência ou desejo, isso não tira a condição de uma união estável e vem para o namoro a mesma regra. Namorados, para você diferenciar namoro de união estável, namorados não têm conta conjunta, namorados não têm dependência financeira, namorados não moram juntos. Na união estável você pode morar junto ou não, mas quando você mora junto, você vai formar um centro familiar, você tende a descaracterizar a união estável e cair, né, a descaracterizar o namoro, e cair na união estável. Então, o namoro é uma relação de duas pessoas desimpedidas, né, que não querem ainda formar uma família. E uma família não é ter filhos, família é um núcleo familiar, duas pessoas formam uma família. Né? É aquele, como comentei, estado de posse de casados. Por conta disso, porque as pessoas, hoje a vida é mais livre, a vida é mais aberta, as pessoas vivem mais e se relacionam, né, mais e trocam nas suas casas, mas como é que fica? Não posso mais estar lá, não pode mais estar aqui. Então surgiu um namoro qualificado, né? Porque como ser humano é complicado, né? Então, tem um namoro qualificado, que é na verdade extremamente relevante, eu digo que é para as pessoas 50 a mais. Nem todos acham isso, mas eu acho que sim. É uma opinião pessoal da experiência. Porque o namoro qualificado é daquelas pessoas que já formaram famílias, já formaram patrimônio, estão mais maduras nas suas decisões, querem estar muito com alguém, mas não obrigatoriamente formar uma nova família. E alguém com 25, 30 anos, possivelmente não formou família nem patrimônio. Então, ainda está fazendo um monte de coisa na vida, ainda está crescendo na vida. Então, se você pegar um casal de 25, 30 anos, um casal de 55, 60 anos, os dois têm a mesma relação, talvez para este aqui de 55, 60 é um namoro qualificado e para esse aqui pode virar uma união estável. Porque tem coisas que a gente tem que trabalhar com a razoabilidade. Então, é razoável que pessoas mais velhas tenham uma vida mais intensa, né, na sua vida pessoal, né, e deixam claro para a sociedade que isso não é uma nova família. Com jovens não, porque naturalmente, porque socialmente a gente espera que se formem famílias, com pessoas jovens. Então, você monta um contrato de namoro qualificado, a gente faz hoje por escritura pública. E já previne no contrato de namoro ou namoro qualificado que, olha, se eventualmente isso caminhar para uma união estável, e eu esquecer de atualizar o documento, já afirmo que é separação total. Porque não tem regime de bens no namoro. Porque não tem partilha, não forma um patrimônio comum. Não tem herança não também. Não tem herança, nada. Não tem alimentos. Então muitas pessoas, para se esconderem do ônus
né? Porque a vida a dois tem um ônus, é um ônus legal que a lei impõe, que é direito a pagar alimentos, se for o caso, né? Direito à sucessão, né? E eu não quero ter esse risco. Então eu me escondo num contrato de namoro. Mas o contrato de namoro só vale se na realidade eu assim conviver. Porque se eu trouxer uma prova documental ou testemunhal, e costuma ser testemunhal muito, porque é a prova do entorno social, de que nós morávamos juntos, nós éramos vistos como um casal, tínhamos uma conta conjunta, eu vou descaracterizando o namoro, que eu assinei contrato, e vou caracterizando uma união estável que eu quis esconder. E porque eu quis esconder, quando for reconhecida, posso cair no regime da comunhão parcial de bens. Porque é o regime da união estável sem pacto. Sim, é o regime porque automático. Eu quis esconder, eu caio nesse regime. Então, acho que hoje é muito complicado e vem novos formatos. Hoje se debate o trisal, né? O Conselho Nacional de Justiça proibiu escrituras de trisais, né? Sem entrar se é uma boa ou não. Sem nenhum tipo de julgamento agora, simplesmente vamos... Estou comentando a parte jurídica. A parte jurídica. Se o Conselho Nacional de Justiça proibiu contratos de trisal, é porque eles existem. Se tem que vir a autoridade maior do judiciário e falar, olha, não pode, hein? É porque tem gente fazendo. Então, talvez hoje seja uma coisa que a gente não aceita, e volta a estou olhando a parte legal, mas talvez, com o decorrer do tempo, tenha que se regulamentar. Porque se existe, talvez eu preciso regulamentar isso. É o mesmo debate, gente, da relação homoafetiva. Se você voltar para trás, como? Não, casamento, só homem e mulher, como dois homens, como duas mulheres. Quem disse que não? Hoje a gente vê que as pessoas são felizes assim. Então, talvez a lei vai ter que dar uma solução, porque senão essas pessoas estão desamparadas patrimonialmente, sucessoriamente. Eu acho que é uma confusão. Você imagina a guarda, a partilha de filhos, quando você tem... Já é confuso com dois, então, imagina com três. A meação vira triação. É triação. Né? E aí assim, tem A, B e C, né? A, B e C. Então, A, B e C formam um trisal. Eu brigo com B. Tá? Não quero mais ver com você, mas não termino com C. Aí vira um casal. Mas você quer ficar com B e com A. Então o quê? Nós somos uma meação, mas ele é uma triação. Como é que eu divido esse patrimônio? Porque você tem meação com B que eu terminei e triação com B com A que sou eu. Então, tem muitas questões curiosas que têm que ser enfrentadas do ponto de vista de maturidade. Acho que isso é muito relevante. Nós temos, acho que, duas mudanças relevantes na área de sucessão. A primeira é voltar à regra do Código Civil antigo, né, que foi alterada pelo Código Civil novo, que já está em reforma, de excluir o cônjuge ou companheiro como herdeiro necessário. Então, na ordem da sucessão, entra os descendentes e, na falta dos ascendentes, exclui o cônjuge, né, que vai receber por liberalidade se eu fizer um testamento o favorecendo. Ele pode entrar também na regra dos colaterais. Se não tiver feito nada, ele herda antes dos irmãos, sobrinhos e tios. Tem uma outra linha que diz não. Então vamos fazer o seguinte. Herdam os descendentes, na falta herdam os ascendentes, e na falta herda o cônjuge. Ele só herda se não tiver nem descendentes e nem ascendentes. Hoje ele herda junto com. Não, que ele herda só por exclusão. Se não tiver nem os primeiros, nem os segundos, ele herda obrigatoriamente. Uma segunda corrente, tá? Que está no debate. A renúncia à herança futura é um grande problema, porque muitos casais, por conta dessa regra, querem firmar uma escritura de renúncia à herança futura. Olha, eu não vou querer ser teu herdeiro. É uma disposição de vontade, não teria problema nenhum. Mas o Código Civil, na regra atual, ele não autoriza a transação de herança futura. E eu só tenho direito sucessório no teu falecimento. Então eu não consigo transacionar. Então, até quem faz na escritura pública de pacto que as partes renunciam à herança futura, tem cartório que não lavra isso. Porque fala, na regra atual não pode. E quando lavra é considerado nulo, né? É nulo. É nulo. Então eu acho que são as duas grandes alterações. Mas é bom que se diga, hein? Nós temos ainda uma caminhada, porque isso foi aprovado, foi recomendado por uma comissão de
de juristas, né? Mesmo dentro dela com divergências, é natural, né? Teve debate. Agora isso entrou no Congresso. Então agora tem que ser debatido pela Câmara, tem que ser debatido pelo Senado. Então, assim, não acho que vai demorar, mas só para comparar a reforma do Código anterior, do atual Código, começou na década de 70, foi aprovada em 2002. Então, 30 anos. Não acho que vão ser 30 anos, só estou comentando como as coisas eram antigamente. Mas eu acho que não é uma coisa para esse ou para o próximo ano, talvez, porque dentro da Câmara e do Senado tem divergências de posição, porque aí tem a pressão legítima social, né? É justo que o cônjuge não herde nada, né? É razoável que ele, que conviveu uma vida inteira com alguém, receba algo, talvez não sobre o patrimônio total, mas talvez sobre o patrimônio que foi formado pelo meu companheiro durante o casamento, não que ele receba de herança. É mais razoável isso? Ou não, ele exclui e deixa se eu quiser? Então, eu acho que tem questões que são muito sucintas. Porque também na prática, né, a manifestação de vontade através de um testamento que poderia amparar esse cônjuge, a gente sabe que isso, na prática, muitas vezes não acontece, não é nem por falta de vontade, mas por falta de realmente se parar para planejar uma sucessão, né? Então... você não... Assim, testamento é um ato de liberalidade, mas as pessoas, hoje menos, né, mas no passado recente, elas tinham muito receio de fazer, o que era uma bobagem, porque o testamento é um documento que não gera nenhum efeito quando você está vivo. O testamento e você não vivem juntos. O testamento é um documento que você lavra em cartório, ele não nasce. Ele só nasce quando o testador falece. Então não tem por que não fazer, né? Agora, você pode fazer para agradar o cônjuge e mudar, porque é um documento unilateral. Sim. Então, é um pode risco. mudar a qualquer momento. Uma outra dúvida e uma pergunta recorrente em relação a quando o casal está fazendo seu planejamento antes de se casar e resolve fazer um pacto antinupcial, né? O que pode ser colocado num pacto antinupcial? A gente tem aquelas regras, aquelas cláusulas mais tradicionais, né, sobre a separação do patrimônio, poder, por exemplo, vender um imóvel sem a autorização do seu cônjuge, mas tem outras cláusulas que podem ser incluídas ali. Eu gostaria de te ouvir sobre o que é mais comum e o que é possível que seja colocado num pacto antinupcial. Usualmente a gente utiliza o pacto antinupcial ou pacto de conviventes na união estável para delimitar o regime de bens. Se a gente silenciar, regime da comunhão parcial, né? Então esse é o clássico. E após 2002, você passou pela igualdade homem e mulher a poder adotar o sobrenome da esposa. Que é uma igualdade, eu apenas acho que é uma questão cultural. Aqui não tem nem feminismo nem machismo, é uma questão cultural, né? Em outras jurisdições, você pode adotar o sobrenome da mulher, é uma questão cultural. Então, hoje no Brasil, pela igualdade, né, o marido pode adotar o sobrenome da esposa, esposa do marido. Então, isso é o clássico do pacto antinupcial. Nós costumamos, no escritório, colocar outras considerações. Veja, deixa eu fazer aqui um preâmbulo, né, assim, uma preliminar, para não ser mal interpretado. Cabe a nós, enquanto advogados de família, fornecer aos clientes as soluções das suas demandas. O advogado não tem que dizer se ele acha isso bonito ou feio, né? Não, ele não está para opinar do ponto de vista pessoal, ele está para dar a melhor orientação jurídica, com razoabilidade. Óbvio que, depois de quase 40 anos de lojinha, né, fazendo família, se acaba querendo ajudar, e olha, talvez não é por aqui, talvez é por ali, mas para somar, né, mas não para interferir. Por que eu digo isso? Porque você pode, no contrato, colocar, por exemplo, uma cláusula por traição, né? Kigner, isso é um absurdo, onde já se viu? Eu não sei se é um absurdo. Eu sei que a gente pode e tem clientes que pedem. Assim, puxa, eu estou com uma pessoa e há um compromisso nosso de fidelidade, essa presunção, e por uma razão A, B ou C, essa pessoa está me traindo, eu quero terminar o casamento, eu tenho direito a uma indenização. Eu tenho direito a uma penalidade, porque você descumpriu uma cláusula. A fidelidade, ela é presumida, ela é desejada, na regra geral. Então, se você descumpre uma norma, por que você não tem uma penalidade? Né?
não é um enriquecimento sem causa. Se eu convencionei que essa era a nossa regra. É uma cláusula válida essa. Cláusula válida, né, que você fixa, né, um valor, né, uma quantia, para que aquele cônjuge ou companheiro que se sentiu traído, provada essa condição, né, você de alguma maneira possa, ele vai embora e se sinta, não é um conforto material, mas é uma resposta razoável, uma reparação, melhor uma reparação. Ok? Isso é agora, você pode colocar uma outra coisa, você pode colocar, por exemplo, isso acontece, casais que eles resolvem que quando nós tivermos filhos, eu ou você paramos de trabalhar para cuidar das crianças. Pode ser uma convenção do casal. Ou, olha, você sabe que você vai casar comigo, mas eu sou executivo de empresa, amanhã eu posso estar em outro país. Você vai me acompanhar? Puxa, mas eu vou largar minha carreira? É o nosso acordo. Então, é razoável que alguém que larga a sua carreira para cuidar dos filhos comuns, ou larga a sua carreira para acompanhar marido ou esposa em outro país, por 10 anos, volta, está fora do mercado. Né? Como essa pessoa não tem uma garantia, uma contrapartida? Né? Então eu acho que é uma coisa que também pode estar convencido. Se isso acontecer, a regra é essa. Alguns casais que se casam no regime da separação total de bens e tem esse desconforto, mas a gente não vai formar o patrimônio comum, era o nosso sonho, né? Eu sugiro, né? Que, bom, então aquela parte que tem uma condição financeira melhor, o homem ou a mulher, faz um reconhecimento anual de um valor por tempo de casado. Então, olha, cada ano que nós estamos casados, porque nós estamos na separação total, porque a fortuna é tua e não é minha, mas, puxa vida, nós estamos juntos, né? Eu tenho direito a um valor que é meu. Eu não vou usar para as contas da casa, para os nossos filhos, ele é meu. E não vou gastar para me sustentar. Ele é uma poupança, entendeu? Ele fica comigo. Que eu até posso descontar da herança forçada na sucessão. Então, no regime da separação total, eu faço um adiantamento, na verdade, dessa herança futura, e quando eu vier a falecer, né, eu desconto. Ela é descontada. E fizemos um caso muito curioso agora. Não fazem 2 meses, veio o casal de noivos no escritório, né, eram filhos de clientes, jovens, e sentaram, estamos explicando as cláusulas, iam casar em separação total. 2 grandes fortunas, mas iam casar em separação total. E a noiva me disse, Kignel, eu queria fazer um pedido. Pois não. Eu quero que consta no nosso pacto que se a gente se divorciar, o cachorro é meu. Eu achei sensacional. Falei, você está certa. Falei, teu cachorro de 6 meses, eu comprei, é amor da nossa vida, mas é meu. Então, se amanhã largar, ele é meu. Né, eu comprei. Sem guarda compartilhada. Porque a gente pode estipular. Guarda compartilhada de cachorro. Dá para estipular. Né, e tem casais que estipulam. E para terminar isso, estas cláusulas todas que são curiosas, eu não coloco no pacto antinupcial. Porque o pacto antinupcial de separação total, no matrimônio civil ou na união estável, é um documento que você apresenta no cartório, para abrir conta aqui, né, você pensa do pacto, na construtora, e todo mundo, olha, você, hein? Olha. Então, é muito pessoal. Então a gente faz 2 escrituras. A gente faz a escritura pública com essas deliberações da regra geral e mistura pública ou particular, um documento particular, com todas essas convenções pessoais que é uma coisa que o casal guarda apenas para ele. Entendi. Agora eu fiquei curiosa. Já executaram essa cláusula da traição? Já. E a comprovação disso é judicial? Então, você está me dando uma enorme saia justa, mas eu vou te dizer que sim. Normalmente, assim, nos casos de traição, tá, que rompem o que era fidelidade para aquele casal, a gente costuma negociar o término consensualmente. O escritório, nós fazemos litígio, a nossa vida é litigar no fórum, mas a gente passa por uma mediação tentativamente para tentar acertar as áreas. Olha, não deu, paciência, vamos tentar resolver. Por que eu estou falando isso quando numa saia justa? Porque quando isso vira judicial é muito complicado. Né? Nós tivemos um caso no escritório onde havia uma liberdade de relacionamentos entre as partes e no falecimento de uma delas, o filho da parte falecida falou, olha, como eles tinham uma vida sexual liberada, eles não formavam um casal. E fomos no judiciário, e o juiz disse, não, as opções íntimas de um casal não alteram a sua convivência como se casados fossem. A presunção da fidelidade para este casal não era condição.
Eles tinham mútua assistência, eles tinham patrimônio comum, mas eram abertos e foi judicial. Então, isso pode acontecer. E num caso muito complicado que nós enfrentamos, para a gente chegar ao ponto de dizer o que era uma traição. Isso é relevante, porque conversa por WhatsApp é traição? Eu estou provocando. Nós tivemos um programa de televisão famoso aqui, recente, né, que essas pessoas ficam presas em uma casa, né, e ficam lá por um tempo, e um dos participantes teria trocado olhares com um participante casado, teria trocado olhares e não houve toque, que não é necessário, não houve uma proposta formal de uma relação, mas houve troca de olhares, as pessoas confinadas em uma casa, uma frasezinha, né? E a esposa aqui pediu o divórcio, falou, eu estou sendo traída. Pior, em cadeia nacional. Publicamente. Então, assim, não houve nem relação sexual, não houve nem uma troca de beijos. Isso é traição. Ela se considerou traída. Então, assim, você também tem que definir, hoje em dia, o que é uma traição. Uma coisa é um galanteio, né? Outra coisa é uma cantada, outra coisa é realmente uma efetividade. Agora, é no grau de convencimento. Quem sou eu para dizer? Eu que conheço o meu companheiro, né? Eu sei o que para ele será uma traição. Então, acho que isso fica muito claro. Não, mas como assim não é uma traição? Você conhece o teu companheiro. Você sabia que ele ia achar que se sentiu traído. Então, isso é muito tênue. Então, nessa cláusula da traição, se é que ela vai ser colocada no pacto antinupcial, ela tem que ser muito bem explicada, né? Eu muitas vezes vou no detalhe. Eu vou no detalhe. Imagino. Eu vou no detalhe porque, já que as pessoas estão abertamente discutindo essa possibilidade, cabe a nós aí orientar. Ou então vamos escrever. Né? A gente não escreve que o WhatsApp pode, obviamente que não é isso. A gente delimita o que é uma traição. E sim, dá uma sensação assim, puxa, mas engraçado, não, mas nós recebemos, né, eu sempre digo, quando no escritório toca a campainha, toca o telefone, alguém abre a porta e eu entro na sala, eu não sei quem é. Eu tenho que atender aquela expectativa da melhor maneira possível. A gente tem que dar para o cliente a sensação de pertencimento. Ó, aqui você está acolhido. Qual é o teu problema? Eu vou, na legalidade, te dar a melhor previsão possível. Na legalidade. Não tem cláusula impossível. Né? Se você quer uma loucura, né? Não pode. Né? Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. E é curioso que os casais discutem tanta coisa. Hoje os casais de namorados, antes de se casar, noivos, têm uma relação já tão aberta, né? Estão juntos o tempo todo, viajam juntos, dormem juntos, a vida segue juntos. E na hora de discutir patrimônio, cheio de nome toques. É um tabu. O tabu ficou esse. É verdade. Parecia aí, e só para complementar, hoje nós temos esses bancos genéticos, né, em que as pessoas podem encontrar, no caso, facilmente, imagino eu, cada vez mais, os seus doadores. Então, como é que isso funciona? O banco de sêmen e o banco de óvulos, que eu acompanho vários casos, da nossa experiência, eles garantem uma confidencialidade absoluta. O rompimento da cláusula de entrega do material genético revelando a paternidade ou maternidade, não vi. Porque você está fazendo isso apenas como um voluntário na percepção de que você quer ajudar alguém que você não vai saber quem é a ter o sonho de ter um filho ou uma filha. Então, eu não vejo essa situação acontecendo e realmente você não consegue romper essa informação. O que pode acontecer, isso sim, é que o casal que não consegue engravidar naturalmente se utiliza dos meios laboratoriais de um FIV, então, o óvulo da mãe, é o sêmen do pai, são depositados para fazer uma futura inseminação apenas neles. E esse casal se divorcia, e lá tem autorização para inseminação, e no caso tem que ser a mulher, porque a inseminação é nela, né? Então não dá para ser homem. E ela vai no banco, não revela o divórcio e faz um FIV.
né? Ou seja, um filho sem autorização. Mas é filho. Mas é filho. Mas é filho. É um problema que vai gerar direito sucessório. Mais grave é eu gerar um filho pós meu falecimento. Porque eu tenho um período em que a minha esposa, porque eu deixo essa autorização, nós não tivemos filhos, mas eu quero que você tenha um filho. Então você tem um prazo para depois do meu falecimento você tentar fazer inseminação. Então imagina, né? Você faz a inseminação pós-morte. É um mundo diferente. Adorável mundo novo, né? Né? Mas aí tem. Então você pode ter uma situação, e aí você tem relações e reflexos sucessórios, né? Nesse prazo. Né? Agora, o doador, eu não vejo risco. Existem esses bancos genéticos, né? Assim, na verdade, eu conheço um caso, não é no Brasil, né? Em que uma pessoa descobriu a sua mãe biológica através... na verdade, não houve quebra de confidencialidade da instituição. Foi no banco genético. Foi no banco genético. A própria, né, a própria criança, a própria pessoa que, na verdade, foi gerada através dessa doação, ela descobriu a sua mãe biológica através de um banco genético. Então, nesse caso, enfim, não tem quebra de sigilo. Não. E aí eu imagino que tem que ser comprovado, ou seja, quem faz esse tipo de doação talvez tenha que documentar isso muito bem. Tem. Para que isso seja comprovado. Tem. E não vai gerar direito sucessório. Sendo comprovado que foi uma doação, não gera direito sucessório. Não gera direito sucessório. Que é diferente, já que estamos falando de filhos não biológicos, né? Filhos consanguíneos, é diferente dos filhos socioafetivos, que é uma outra questão muito importante e que isso sim acontece muito. Hoje as pessoas formam novas relações, que bom, e aí tem os teus filhos, os meus filhos, e você toma os meus filhos como se fossem teus, se são pequenos. Né? Eu não tenho esposa, você é aquele carinho maternal, e você passa a cuidar dos meus filhos, né? Como se fossem teus filhos, ser vista como mãe, é responsável na escola, ou eu dos teus, né? Você passa a sustentar os meus filhos porque eu não tenho dinheiro. Não é que você me dá o dinheiro, você é responsável na escola, pela educação, você, né? E tá tudo bonito. Vocês podem reconhecer por escritura pública, no caso a maternidade socioafetiva. Ela decorre da socioafetividade. Você se posicionou como mãe, assim você é vista. Isso é muito legal. Até a página 2, ok? Muito bom. Aí, por uma razão qualquer, a gente termina a relação, a gente se divorcia. Bom, eu vou embora. O meu filho pode te pedir pensão. Porque você se tornou mãe dele. O reconhecimento da maternidade ou paternidade socioafetiva não decorre do nosso vínculo, decorre do seu vínculo. Então você termina uma relação e essa criança pede pensão para você. Porque você se posicionou como você reconheceu isso. E você vem a falecer, né? Os teus filhos vão herdar junto com os meus filhos, na mesma condição, naquela parcela legítima, aquela parcela obrigatória, herança forçada, não na disponível. Então, a paternidade e a maternidade socioafetiva, que é muito bacana, que eu acho que é um avanço no direito brasileiro, eu estou aqui elogiando, não estou criticando, só estou comentando que ela gera consequências patrimoniais no rompimento da nossa relação ou na sucessão. Porque as pessoas, às vezes, elas passam até essa relação comum e sempre, proativamente, que é do ser humano, né, olhando o lado bom, né, que tudo corre bem, e é o que a gente quer. Mas nos eventos indesejáveis, o que pode acontecer? Nós temos novos participantes, e aí vai explicar isso para os teus filhos. Pois é. E existe alguma forma de reconhecimento, né, no caso, proativo do casal, se for esse o desejo? Faz uma escritura pública. Uma escritura pública. Que não é adoção. Porque a adoção, ela rompe os vínculos dos pais biológicos. Certo. Na certidão de nascimento, eu retiro o nome dos pais biológicos e incluo o nosso nome. Na socioafetiva, eu mantenho os pais biológicos e adiciono o pai ou mãe socioafetivos. Entendi. Entendeu? Então é uma relação, é uma declaração, é um reconhecimento que depois tem que ser cumprido. E acontece.
Acontece porque as famílias vão se relacionando, as famílias vão ficando maiores, os meus, os teus e os nossos, isso pode acontecer. Esse vínculo pode ser rompido? Não, é como se fosse o vínculo É da maternidade e paternidade. Você não, agora diz, não quero mais, isso não existe. Você pode tentar, mas aí você vê como é o problema. Aí começa a deserdação por indignidade. Então, eu me separei de você e meu filho que você reconheceu, né, socioafetivamente, te agride verbalmente, Deus nos livre, tenta uma coisa pior. Então, é por indignidade. São 3 casos, né? Você tem deserdação, exclusão, a agressão, né, tentativa de homicídio, agressão física ou agressão verbal. E coisa que o abandono ainda não retira os direitos sucessórios dos filhos, que deveria. E talvez na reforma do Código esse tema volte. Porque eu acho que um filho que abandona um pai, depois aparece 30 anos depois para pegar a parte dele na sucessão, né, só porque ele tem herdeiro legítimo, acho que daí é moralmente discutível se ele tem direito ou não. Eu queria perguntar agora sobre quais são as ferramentas que nós temos para organizar a sucessão no caso de filhos incapazes. É uma questão que tem que ser muito bem estudada, família a família. Muitas vezes a tendência dos pais, natural, né, é de deixar um patrimônio para esses filhos que não vão poder gerar patrimônio novo, para que eles vivam desse patrimônio. Então, muitas vezes, além da parcela legítima, eu deixo disponível para que ele tenha uma tranquilidade. E é caso a caso, tá? Na premissa de que é uma família que tem outros filhos que não são incapazes, outros filhos e que têm responsabilidade, nossa recomendação é deixar para o filho incapaz o menor patrimônio possível, na premissa de que os seus irmãos terão maleabilidade para poder cuidar desse filho especial, desse filho incapaz. Porque quando você tem uma sucessão com um herdeiro incapaz, ele recebe esse patrimônio ele fica travado para a proteção dele. Ele é fiscalizado pelo Ministério Público para a proteção dele. Tem que prestar contas ao juiz para a proteção. Mas isso vai travando. Então, a gente costuma recomendar que a pessoa incapaz receba um patrimônio separado. Eu deixo metade desse imóvel para o meu filho 1 e para o filho 2, porque você vai amarrar o patrimônio inteiro. Então, deixa um patrimônio imobilizado, normalmente a casa onde essa pessoa vai morar, eventualmente algum recurso financeiro, mas que cumpra a parcela legítima, na hipótese que você tem outros que irão cuidar dele. E deixar disponível para quem vai ter que cuidar dele sem ter que ficar prestando contas e retardando a ajuda, porque o judiciário não é por mal, ele tem que ser formal. Ele não está lá para atrapalhar, mas ele está lá para fiscalizar. Então ele é mais formal. Se eu não tenho com quem deixar, eu posso nomear os curadores especiais. Então eu deixo o patrimônio para essa pessoa, que é incapaz, e já nomeio um curador que vai administrar o dinheiro dele. Vai prestar contas ao juiz. Mas eu já tenho alguém que eu indico da minha confiança, que não pode nem ser da família, que vai passar a cuidar das aplicações, né, da manutenção do imóvel, da contratação das cuidadoras, né, conforme o grau de incapacidade. Isso é muito relevante, né, porque você tem que dar uma condição de que a pessoa que vai cuidar tenha disponibilidade financeira. Você não vai fazer, mas eu vou cuidar de alguém com o meu dinheiro, porque o dinheiro dele está todo travado. E lembrando que esse patrimônio que vai para a pessoa incapaz, dali não sai. Porque o incapaz não pode fazer um testamento. Então, só na sucessão dele que esse patrimônio irá para os seus sucessores legais. Não tendo filhos, né, vai para os irmãos, ou para os sobrinhos, ou até para os pais. Né? Então, você deixa o imóvel para alguém que você tem que imaginar, olha, por um longo tempo de sobrevida dessa pessoa, esse patrimônio está travado. Então tem que ser muito bem pensado. A pergunta seria sobre a incapacidade da própria pessoa, né? Na verdade, você acumulou um patrimônio ao longo da sua vida, você tem lá, né, os seus herdeiros, e você chega em um momento da sua vida e se depara com algum tipo de incapacidade. Como é que isso funciona? Na verdade, interdição de filhos, você pode... Por exemplo, essa incapacidade ela pode acontecer de uma hora para outra, ninguém está livre,
Ou, às vezes, acontece de você, por exemplo, ter uma doença progressiva em que você já imagine que você pode vir a se tornar incapaz em algum momento. Quais são também as ferramentas que uma pessoa que se depara com isso pode utilizar? A incapacidade do titular dos ativos ela é extremamente relevante, até para a sua própria proteção. Primeiro, vamos dizer que interdição é uma decisão do Poder Judiciário, né? O cônjuge, os filhos, os familiares mais próximos ou até o Ministério Público podem pedir a interdição, mas quem decide é o Judiciário. Uhum. Nós recomendamos no escritório que se faça uma ata notarial. Aliás, no escritório a gente tem o combo, né? O combo do Kignell, o pessoal brinca lá no escritório. Que quando a gente casa, você faz o pacto antinupcial de separação total ou o pacto de conviventes, para eleger o regime da separação total, faz o testamento, porque você sai casado já é herdeiro necessário. Uhum. Já faz o testamento. O testamento não é para quem tem idade, é para quem tem patrimônio. Deixa isso aqui claro. E faz ata notarial de incapacidade. Por que isso? Porque se eu fico incapaz, quem é meu curador? Tem um artigo do Código, que é o 1775, que determina que o curador é o cônjuge ou o companheiro convivendo com a pessoa incapaz. Da maneira que eu estou, por exemplo, numa segunda relação, no segundo casamento ou segunda união. Eu tenho um patrimônio, ativos financeiros aplicados aqui, eu fico incapaz, e o meu segundo companheiro, que não é pai dos meus filhos, não é mãe dos meus filhos, bate aqui, olha, agora eu que cuido disso. Mas como assim? Você não... E meus filhos não, seus filhos estão excluídos pela regra do Código Civil. Então, eu tenho que ter um documento para eleger quem administra o meu patrimônio. Pode ser o cônjuge, pode ser o companheiro, pode ser os filhos. E a gente fala muito de cuidado financeiro, mas tem o cuidado da própria pessoa. Então, eu posso, por exemplo, eleger como meu curador, que é natural, o cônjuge ou companheiro com quem eu estou, vai cuidar da administração da casa, vai cuidar de mim, eu estou incapaz, vai cuidar de contratar os melhores cuidadores, tratamento médico, mas eu sou ótimo, mas para administrar sou nota zero. Mas não quero. Então, tá bom, então você é o curador, mas para praticar os atos de votação na empresa familiar, exercício do direito político, exercício do direito de voto, ou gestão dos ativos, você tem que estar acompanhado por esta pessoa. Pode ser um filho, pode ser uma terceira pessoa. Gosto de parentes, preferencialmente familiares, mas pode não ser. Então, com esse sistema, você gera um documento que fica guardado. Porque, como você falou, é uma fatalidade. Então, você tem que ter esse documento escrito com as regras de como você faz essa administração. Existe um degrau anterior à incapacidade, que é a TDA, Termo de Decisão Apoiada. Quando eu percebo que eu estou ficando incapaz, na senilidade, num Alzheimer que começa a dar sinais, e eu ainda tenho cognitividade para decidir, mas já tenho receio de decidir. Então, é uma ação que eu proponho, não meus filhos propõem. Eu proponho e nomeio 2 apoiadores para estarem comigo enquanto eu tiver este discernimento. E na minha incapacidade, vem o juiz, e se você não deixou nenhuma regra, tem uma disputa. Às vezes, falei de uma segunda união, mas não obrigatoriamente, entre os próprios filhos. Por que o filho não é a filha? Porque é o mais velho do meio que conhece. Então, entre os próprios filhos tem. Porque a gente tem que entender, olhando positivamente a família, de que não há vácuos de poder na empresa e na família. E quando quem está acima fica incapaz, alguém ocupa esse espaço. Sim. É do ser humano. Então, se você não deixar uma regra, e esta autoridade familiar, ela é intransmissível por testamento. Então, assim, não, eu escolho a filha. Não. Eu tenho que ter uma regra escrita para que os filhos venham a cumprir. Tá ótimo. Então, esses são 2 instrumentos públicos que, no caso, serão levados naquele momento ao judiciário. Para interdição. Né? Para interdição. A TDA já é um processo judicial, já é o juiz que nomeia a TDA. Tá. Mas a interdição, eu faço ata notarial, guardo, e se houver essa situação indesejável, né, de incapacidade, quem estiver próximo a mim, apresenta ao juiz e pede a interdição. A gente evita ao máximo a interdição, porque ela bloqueia todo o patrimônio, mas no princípio da legalidade. Né? Se eu não conseguir gerar uma concordância familiar, para proteger o patrimônio, tem que interditar.
Mas só na interdição, né? Nessa fase anterior não existe um bloqueio patrimonial. Não existe. Não existe. Não existe. E essa pessoa assistida por quem ela assim determinou pode continuar praticando atos, por exemplo, de investimentos financeiros, Junto etc. com ela, enquanto ela for capaz. Porque pegando a tua deixa, tem clientes que falam assim, Kigner, eu vou dar outra solução, faça uma procuração por instrumento público com amplos poderes, né, que pode fazer, vender, aplicar, e se eu ficar incapaz de usar a procuração. É bom que se diga, na verdade, a procuração, ela perde os efeitos quando o outorgante da procuração não tem condição de revogar se assim desejar. É a proteção para o outorgante. Assim, eu te dou plenos poderes, mas eu estou olhando o que você faz. Se eu não estou mais olhando, você não pode usar. Então, a procuração ela perde a sua validade, né, e eu tenho que caminhar para a interdição. Então, deixar procurações em aberto, você fica usando, a verdade é, irregularmente, que não pode ser uma recomendação nossa. Claro. Mas você usa irregularmente, mas em algum momento, ou há consenso, ou há interdição. Como é que é visto o trust no Brasil? Essa é uma pergunta a gente usa muito, né? Acho que o instrumento mais flexível de planejamento sucessório, que pelo menos que eu conheço, é um instrumento que não existe no Brasil, mas é amplamente conhecido pelos brasileiros que têm, né, investimentos ou bens e ativos fora do Brasil e que querem assim usar ele como um instrumento de planejamento sucessório. Como é que o Brasil hoje em dia está vendo O trust. o trust? Como é que isso é visto hoje? Assim, eu poderia falar sobre isso, sobre o aspecto fiscal, né, e tributário, que agora acabou de ter até uma mudança importante e significativa em relação a esse entendimento. Mas do ponto de vista de família, né, porque o trust ele é tão flexível que ele pode, inclusive, ter regras muito específicas que interferem diretamente nessa parte do direito de família. Como é que vocês... É curioso, né? Porque assim, bom, o trust, quando eles fazem, ele não é reconhecido, né? Mas fiscalmente já é, né? Porque ele passou a ter uma normatização com, né, quem é beneficiário, quem não é, tem que declarar. Então, assim, é curioso, né? Porque é um instituto não reconhecido para fins sucessórios, mas para fins de tributação, né, começou a ser... E aí, porque não é uma ferramenta que se conhecia aqui, a ser mal interpretado pela autoridade, porque ela não está entendendo. Assim, como eu vou declarar o beneficiário se eu posso mudar? Como é que eu vou me declarar? Talvez eu nem saiba que eu sou beneficiário. Então, a ferramenta, quando você põe, né, a tributação junto com a sucessão, vira uma bagunça. A verdade é que o trust, que é uma excelente ferramenta de sucessão, mas ela está na common law. E nós estamos em direito romano, né? O direito romano é direito maternalista, né? Acolhedor, o princípio da família, né? A família com direitos, né? E na common law você tem essa total liberdade. Você não tem parcela legítima, você não tem herança forçada. Nada então, assim, há pessoas que utilizam o trust não só como uma ferramenta sucessória, mas como um mecanismo de transmissão à revelia do que seria a norma legal. Tá? E pode acontecer e pode funcionar. Não falei que não funciona, né? Mas a gente tem que entender que o trust ele te dá uma maleabilidade que realmente as estruturas brasileiras não dão. Elas não dão. Então, nós temos no escritório, a gente monta a trust, a gente acompanha a montagem de trust bastante. Então, lá a gente coloca cláusulas, por exemplo, para filhos e netos com estudos, é clássico, né? Então, eu deixo aqui um fundo de educação, o filho ou o neto que estudar, pode estudar em qualquer faculdade do mundo, ou nestas top 20, top 5, top 20 aqui, e o trust paga. Isso é impensável, esta condição num testamento brasileiro, porque o testamento transmite na hora. E no trust, há uma figura, porque na verdade, olhando o patrimônio, ele não é mais meu. Né? Esse que é o conflito da lei brasileira, né, com o trust. Mas ou é seu ou não é seu, mas não é mais meu, porque eu transmiti. Mas eu transmiti, na verdade, não por um contrato, eu transmiti um direito, não é uma empresa, né? É um trust, é uma confiança.
Né? Então, em caráter fiduciário, né? essa visão para o direito sucessório brasileiro, que eu posso romper toda a regra, toda a linhagem da parcela legítima. Então, assim, nós utilizamos, gostamos muito, o cliente tem que dizer se é viável economicamente, se os ativos comportam, e essas questões que a gente discute com o cliente. Mas sim, elas permitem muita proteção. Eu fiquei pensando nos filhos incapazes, né? Pela flexibilidade do instrumento, por permitir uma série de regras que um testamento, enfim, não permitiria, talvez você vê ele sendo utilizado, nesse caso, para esse fim específico dos filhos incapazes? O risco é que, como na sucessão o filho incapaz, na regra brasileira, tem que receber a parcela legítima, ele não recebe porque está com trust, então ele não recebeu. Então ele pode receber 2 vezes. Porque ele vai receber a parcela obrigatória. Com o testamento aqui, né? Mas ele recebe demais. Você pode até dizer no trust que uma parte fica para a pessoa incapaz, se aquilo que ela recebeu pela legítima no Brasil não for suficiente. Mas trocar uma pela outra ainda não é possível. Né? A não ser que tenha uma alteração legislativa para reconhecer o trust como um mecanismo de sucessão, mas aí você rompe as regras de legítimo disponível. Então é muito difícil, mas cada vez as famílias estão internacionalizadas. Né? As famílias estão em várias jurisdições. E os clientes hoje, né? Então, tem o Brasil, Estados Unidos, estão na Europa, quantos clientes estão em Portugal, Espanha, para dizer os mais usuais, Itália, mesmo Suíça. Né? Então, você tem que ter esse olhar, né, de dar uma assessoria observando cada jurisdição. Só tomar o cuidado de onde está a riqueza. Se a riqueza está fora, então a gente pode usar essa estrutura com mais conforto, até porque o trust vai estar cuidando dos ativos lá fora. Agora, se você tem ativos aqui, cujo titular é uma offshore, que é detida por um trust para aplicar aqui, pode ser mais complicado. Queria agradecer imensamente, foi uma aula. Tiramos várias dúvidas. Com certeza a gente poderia continuar conversando, porque direito de família, as dúvidas são, as questões assim são muitas, mas foi ótimo. Eu espero contar novamente com a sua participação em breve. Obrigado. Porque novas dúvidas surgirão. Obrigado pelo convite. Né? As dúvidas realmente não terminam na área de família. As pessoas estão constantemente buscando soluções. A gente tem que entender que é difícil uma lei ela se aplicar com justiça para 240 milhões de cidadãos. Impossível. E quando você vai no judiciário, né, o judiciário, sem desrespeitar o judiciário nem sempre ele faz justiça, ele termina processos, ele termina problemas. Se fez justiça, espera que faça. Eu milito no judiciário, eu conto o que ele faça, e costuma fazer. Mas às vezes eu não tenho as provas na mão para poder alegar o direito do meu cliente. Então assim, a família tem que aprender que tem que conversar, tem que mediar, tem que esgotar as possibilidades de composição familiar. E a última exceção, né? Se não tiver outra alternativa, eu vou ao judiciário. Então o direito de família está sempre pulsando. Né? Nós estamos aí sempre com situações novas e à disposição para outras oportunidades. Muito obrigada.